Agora nós vamos falar da respiração, certo? A respiração aeróbica, ela ocorre nas mitocôndrias. A gente já viu isso em aulas passadas, ocorre no interior das mitocôndrias, lá no citoplasma da célula. Especificamente aqui nós vamos falar da respiração pulmonar, já que nós estamos falando da respiração humana. Justamente essas trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue que circula nos pulmões. Então, as cavidades nasais começam nas narinas e terminam lá na faringe. Nas cavidades nasais, nós vamos ter mucosas sensoriais. Essas mucosas elas são responsáveis por produzir por dia aproximadamente meio litro de muco. Esse muco tem uma função essencial, que é proteger as narinas, proteger o organismo da entrada de agentes patogênicos, além de realizar também o aquecimento, justamente para impedir essa entrada. Então, o ar passa pelas narinas, passa pela faringe e chega à laringe. Na laringe tem uma válvula chamada de epiglote, que é uma válvula que atua justamente no sentido de impedir a passagem de alimento pelo nariz, certo? Que esse alimento ele não passe pelo sistema para o sistema digestório e, em vez disso, vá lá para o sistema respiratório, certo? Então, por isso, muitas vezes a gente se engasa. Quando que a gente se engasa? Justamente quando há uma desregulação na epiglote. Aqui nós temos justamente esses órgãos que compõem o sistema respiratório. Vocês estão vendo aí a epiglote, a faringe, a laringe, a traqueia. Nós vamos ver cada uma dessas partezinhas posteriormente, né? Os brônquios, cavidade pleural, pulmão direito, esquerdo e o diafragma. Nós vamos ver ainda mais especificamente os brônquios e os bronquíolos, além dos alvéolos pulmonares. Então, as pregas vocais, né, elas são capazes de produzir som durante a passagem do ar. A gente consegue falar justamente por uma articulação. Antigamente chamava-se cordas vocais, mas o termo mais adequado é justamente prega, justamente pelo fato de que elas são onduladas, né, como se fossem pregas. E aqui mostrando isso, né, a epiglote, o esôfago e a traqueia, que são responsáveis pela produção dos sons, né, além da prega vocal superior, prega vocal inferior e a traqueia, que resulta aí na produção da voz. A traqueia, que é esse tubo aí que vocês estão vendo, né, abaixo, possui uma parede reforçada por anéis cartilaginosos. É muito rígida, certo? Essa parte aí é muito bem reforçada. Os brônquios são ramificações da traqueia, que por sua vez se ramificam em bronquíolos, que formam ao final a árvore respiratória. Então, cada bronquíolo ele possui pequenas bolsas que nós vamos chamar alvéolos pulmonares. A traqueia, os brônquios e os bronquíolos, eles são revestidos por uma camada de epitélio ciliado, rico em células produtoras de muco, também para proteção das nossas células, proteção desses órgãos contra agentes patogênicos. Os dois conjuntos de bronquíolos, né, justamente pelo fato de que nós temos um do lado direito e um do lado esquerdo, com os alvéolos pulmonares formam os pulmões. Esses pulmões eles são envolvidos por uma membrana chamada de pleura. São duas pleuras, uma mais externa e uma mais interna, que é a chamada, entre elas forma uma cavidade pleural que é preenchida por um líquido. Em cada pulmão há cerca de 150 milhões de alvéolos pulmonares. Então imagine o tamanho da troca gasosa que ocorre dentro de cada pulmão. Como vocês estão vendo aqui, a laringe, a traqueia, os bronquíolos, né, que são esses ramos, parecem um couve-flor, certo? Então, lá nos alvéolos, lá no finalzinho, na terminação dos ramos, é que vai ocorrer as trocas gasosas. Ou seja, a célula aí chega com gás oxigênio e extrai gás carbônico. A fisiologia da respiração. Então, nós vamos chamar de ventilação pulmonar a renovação do ar nos pulmões, ou seja, essa permutação, essa troca do gás oxigênio quando nós inspiramos, puxamos o ar para dentro, e quando nós expiramos, jogamos o gás carbônico para fora, certo? Que ocorre a cada movimento respiratório. Nos mamíferos, né, a ventilação pulmonar ela depende da ação dos músculos que interligam as costelas ao diafragma, ou seja, o diafragma é uma parte, como se fosse uma membrana que fica abaixo dos pulmões. Aqui, como vocês podem ver, há uma movimentação. Toda vez que o ar ele é inalado, ou seja, quando ele é puxado para dentro, o que ocorre? As costelas se elevam, né? As costelas se elevam, os músculos intercostais eles se contraem e o diafragma ele contrai.
ele sobe, né? Para quê? Para fazer com que haja um movimento, certo? Quando o ar faz o sentido contrário, ou seja, quando a gente bota o gás carbônico para fora, as costelas elas baixam, certo? Os músculos intercostais eles relaxam, o diafragma também relaxa e move-se para cima. O que isso vai fazer? Faz com que haja jogue esse ar, no caso o gás carbônico, para fora do nosso organismo, certo? A hematose nada mais é do que o fato de o gás oxigênio do ar difundir-se para os capilares sanguíneos e penetrar nas hemácias, combinando-se com a hemoglobina. 4 moléculas de oxigênio vão se combinar com a hemoglobina, tem esse nomezinho hemo, justamente porque ela faz 4 ligações, e aí vai formar o que a gente chama de oxihemoglobina. Nos tecidos, o gás oxigênio ele dissocia-se da hemoglobina, sai das hemácias e vai para dentro das células. As moléculas de gás carbônico, por sua vez, fazem o sentido inverso, né? Elas se difundem para o líquido quebrante de tecidos e são absorvidos pelos capilares, e aí faz o sentido inverso, forma-se aí a chamada carboxihemoglobina. Está aqui justamente na figurinha mostrando o ar que sai dos pulmões rico em oxigênio vai para as hemácias, vai lá para os órgãos, ocorre um processo de respiração celular a nível de mitocôndria, há a produção, depois que ocorre a respiração celular, há a produção de gás carbônico e água. Esse gás carbônico ele volta novamente pelas hemácias, chega aos pulmões, vai ser eliminado, certo?